E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu quero falar de algo que a galera tá perguntando muito, né, sobre inglês. Eu já vou dizer aqui de antemão que eu não sei praticamente nada de inglês, mas os concursos de fiscal que eu fiz, que caiu em inglês, eu utilizei essa técnica, esse bizu, esse macete. Não sei se vai dar certo para você, mas deu certo para mim. Todos os concursos que eu fiz que caíram em inglês em prova de fiscal, deu certo. Eu tirei 100% de todas as provas que eu fiz. Porém, não significa que vai dar certo dessa vez com a prova de auditor fiscal da Receita Federal, mas, como não dá tempo de aprender inglês, a gente vai utilizar algum macete, algum bizu, né? Lógico que isso não interfere ou não invalida você assistir todas as aulas em PDF, assistir não, né? Ler as aulas em PDF, assistir as aulas em vídeo e aprender outros bizus por aí. Mas às vezes não dá tempo, cara, o bizu do desesperado aí. Pode ser que essa técnica que eu vou mostrar para vocês aqui, né? Esse bizu que eu vou trazer na tela para vocês funcione. Eu vou deixar lá no meu canal do Telegram, que vai estar aí na descrição do vídeo, o resumo. É um resumo mesmo, tá? Com as palavras-chave. Lógico que eu não vou deixar tudo para vocês lá, porque vocês vão precisar fazer isso sozinho, porque nem eu comecei a fazer os meus. E é importante que você comece a fazer os seus também. Qual é a ideia por trás? A gente vai fazer prova de fiscal, né? E é importante que a gente tenha o vocabulário para quem trabalha com tributos, com economia, com crescimento econômico, com emprego e desemprego, que a gente consiga identificar essas palavras e conhecer os vocabulários que tendem a cair em uma prova de fiscal. Então, quando eu fiz esses concursos da FCC, eu tive a sorte, entre aspas, dos textos estarem relacionados a esses temas. Então, por exemplo, teve um concurso que eu fiz que o texto estava relacionado à declaração do imposto de renda, quais são as despesas legais que poderiam ser deduzidos na hora de você identificar a base de cálculo do imposto, em qual momento que era necessário fazer a declaração, que era lá no verão americano, e fazia críticas também. Tinha um outro texto que fazia críticas sobre as despesas que não eram deduzíveis na base de cálculo do imposto de renda lá, mas que deveriam ser. Aí já tinha um outro texto que falava o contrário, né? Criticava essas despesas legalmente autorizadas para você poder fazer o cálculo do imposto de renda, muito parecido com o do Brasil também, né? Por exemplo, uma pessoa que tem empregada doméstica pode deduzir? Pode ou não pode? Pô, é justo ou não é justo? Esses tipos de coisas que algumas pessoas defendem e outras pessoas são contras. Mas a gente vai pensar como? Pelo lado americano. Então, dificilmente vai cair um texto falando sobre o imposto de renda brasileiro em inglês. Normalmente eles vão pegar esse texto americano com elementos, vocabulários que estão relacionados à área fiscal e vai pedir para você fazer a interpretação e vai fazer algumas perguntas, por vezes, até simples, tá? Então, se você tiver um vocabulário mínimo e souber, por exemplo, tudo que eu vou passar para vocês aqui vai dar certo. Então, vamos lá, pessoal. Eu vou deixar esse site aqui, lá do resuminho, que eu deixei para vocês. E aqui você tem vários artigos, ó. Então, em 2022, por exemplo, tem aqui, ó, um assunto bem alto, né? Covid e dicas de impostos e tal, como você vai poder deduzir. Provavelmente é dedução de imposto, né? Como você pode utilizar os gastos com essas despesas aí na sua declaração de imposto. E aí, pessoal, tem vários textos aqui, olha. E isso eu estou indo diretamente no site é como se fosse a Receita Federal lá dos Estados Unidos, tá? Então estou indo diretamente na fonte. Provavelmente, os textos que estarão aqui estarão na sua prova. Então, se você fizer a tradução desses textos aqui, identificando os vocabulários, e você conseguir fazer isso aí o máximo possível, você vai conseguir ir bem na prova, sabe? Assim, às vezes você abre um PDF de um cursinho, cara, o cara tá falando sobre, sei lá, a receita de uma gelatina. Cara, assim, pode ser que caia lá, a receita da gelatina de melancia na sua prova.
Mas, cara, é improvável que caia. Pô, é mais fácil falar, é mais fácil a gente encontrar um texto falando, por exemplo, sobre os gastos da Covid na sua declaração do imposto de renda. Coisas desse tipo, entendeu? É muito mais fácil. Então, vou deixar esse texto aqui com vocês. Depois eu vou mostrar um passo a passo de como eu fiz, como eu seleciono os principais vocabulários. Vai ser em outro vídeo, ou vou deixar aí na área de membros. Mas eu quero que vocês peguem esse PDF que eu deixei para vocês e entrem nesse site aqui. E nesse primeiro momento a gente está falando aqui sobre a parte geral, né? Como que a gente vai identificar os textos, como que a gente vai fazer com que a gente encontre possíveis textos que estarão na prova. E no segundo vídeo eu vou mostrar para vocês como eu faço, mas eu acho que a ideia vocês já pegaram já. Beleza, pessoal? Então, daqui a pouco eu